Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai bater um papo sobre dados, só para variar, mas uns dados diferentes, que não estão tão prontos assim para a gente usar, não é isso, Fabiana Amaral? É isso mesmo, Marcel. A gente está aqui com o Jun Okawa, que ele é Head de Modelagem de Crédito do Safra. Jun, um prazer te receber sempre. Prazer é meu. Terceiro ou quarto, Jun? É quarto. Esquece com a gente. Quarta vez aqui com a gente? Olha aí. Jun, eu queria começar, a gente está falando aqui, né? O Marcel já deu spoiler de que tipos de dados a gente vai falar, então eu queria que você contasse um pouco, quando a gente está olhando para crédito no seu dia a dia, quais são os exemplos de dados não estruturados, assim, o que você enxerga hoje que são os grandes desafios? Antes de tudo, né, falar sobre crédito, a gente está falando sobre a nossa população, né, o Brasil, né, então dados não estruturados também não é tudo, né, então a gente tem que ainda percorrer com muita coisa estruturada, né? E tem muitos órgãos, muitas empresas que estão soltando, né, com opt-in de clientes, mais informações estruturadas que a gente pode usar, e ainda tem bastante mato alto no Brasil para a gente poder usar e melhorar, né, a nossa previsão, né, com relação às inadimplências e tudo relacionado a isso para poder conceder o crédito. E, obviamente, os dados não estruturados entraram já faz tempo, com muita força, né? Então, a gente está desde 2016, 2017 já trabalhando muito forte dados estruturados, né? O mercado de crédito. E, basicamente, é a leitura de textos, né? Tradução de linguagem nativa, né? E, obviamente, as imagens, né? Então, esses dados não estruturados, hoje em dia, está tendo muita força nos modelos de crédito. Essa força se deve ao fato da gente, da documentação que a pessoa manda para conseguir o crédito e tudo mais, ou a gente está falando também de dados proprietários das instituições que não foram devidamente tratados, mas que são úteis para fazer essa modelagem? Ou ambas as coisas? São ambas as coisas, né? Tem muitas coisas que facilitam, né, numa leitura de um PDF de texto, um imposto de renda, uma coisa assim, né, que facilita muito. Mas assim, imagens públicas, né? Você pega o Google Maps, por exemplo, você consegue ver a instituição de qual o endereço foi cadastrado, né? Então você consegue fazer, inclusive, bater se realmente é a instituição que você está concedendo crédito, se a instituição condiz com aquele porte que ela declarou, né? Então, assim, se os sócios condizem com a residência deles, condizem com o porte do que a gente está falando, né? Da empresa que a gente está emprestando, né? Então, acho que isso é muito relevante hoje nos dados estruturados, mas obviamente, né, só fazer a análise de imagem, fazer o trabalho dos dados estruturados não é suficiente. Você tem que ter alguém, né, antigamente um humano, para fazer todas essas classificações, clusterizações e trabalhar nos modelos, né, para você realmente conseguir linkar tudo aquilo que você está vendo com as informações de crédito. Isso, se a gente parar para pensar friamente, impactava principalmente em duas coisas, em tempo e na experiência, porque aí você tinha um ciclo, aliás, em mais uma, né, na segurança daquela validação toda que era feita por um ser humano que tinha todo esse trabalho. Trazendo para hoje, que a gente tem GenAI para também resolver esses desafios, o quanto você enxerga que realmente resolve, em que áreas você diria que resolve, ou em que áreas ainda parece mais uma promessa? Não é, o GenAI não é mais promessa, ele resolve, sim. Mas tem aquele grande risco da alucinação, né? O GenAI, ele facilita muito mais entendimentos do que você gostaria. Se dá uma missão para ele, ele consegue enxergar realmente, assim, qual é o desafio que você tem, você dá para ele com relação ao crédito, né? Por exemplo, a visualização de imagens do Google Maps, por exemplo, né? Então ele consegue ver a qualidade do telhado e se pega dados históricos, né? Então hoje a gente tem um armazenamento muito bom, ele consegue ver na atualização do Google se aquela empresa, a indústria, ela tem uma melhora ao longo do tempo, ou tem uma degradação, e o GenAI ele consegue fazer essas análises muito mais rápidas. O que você não pode deixar é 100% confiado nele, porque a alucinação, e eles são bons para alucinar, eles são convincentes, né? Então, eu vou dar um exemplo de vida mesmo, né? Eu ia num resort, num hotel que era muita área aberta, muito verde, muito lago. E eu perguntei eu não tava achando no site. Eu perguntei lá pro chat.
Assim, tem como levar o meu cachorro pro hotel? E ele, muito convincente, falou, pode sim, aqui é liberado, tal, e seu pet vai ser muito bem recebido, com exclamação, né? Vem aqui e traga. Aí eu falei, não é possível, será? Aí eu liguei pro hotel e falei, não, aqui não pode pet. Né? Então, assim, essa alucinação, porque o GenAI, ele faz aquilo que é o mais provável de ter uma resposta. Então, e ele é muito convincente por errado. Então, assim, quando você usa para crédito, principalmente onde você pode afetar o sistema financeiro nacional, é importantíssimo que você saiba os limites deles e você consiga controlar. Deixar ele solto, jamais. Eu estava lendo um artigo, acho que é um artigo do mês passado. Tá, só posicionando o tempo para quem está ouvindo a gente daqui um tempo, né? Eu acho que era um artigo agora de maio de 2025. Que quando se usa, por exemplo, o GenAI para fazer a consolidação de estudo científico, ele é muito mais enfático, muito mais positivista nos resultados do que a própria realidade. Mesmo assim, não só do que uma pessoa ia ser, mas quando você analisa os dados, ele não está fazendo nenhuma mentira, mas ele escreve coisas mais pomposas. E aí, eu acho que tem a alucinação, como tu trouxe. Que é um óbvio problema, você fazer uma modelagem de crédito, vai usar um dado não estruturado e inventar alguma coisa. É porque ele está fazendo uma interpretação pura. E mesmo se ele não inventar, eu entendo que você precisa de uma camada que normatiza, ou pelo menos guidances muito claros, que normatiza o quão feliz ele vai estar, né, a entender aquilo, a criação do insight, porque ao ler o artigo, voltando aí depois para coisas pessoais, eu comecei a refletir e falei, realmente, de vez em quando ele acha tão mais legal coisas que não são legais, ou coisas que não é tão extraordinário, né? Ele tem uma pitada por falta de uma palavra melhor, de garotas superpoderosas, né? De otimismo, assim. É a docinho lá, tudo é super maravilhoso. Tá bom, só é legal, né? Mas eu acho que tem um pouco dos dois lados. É conseguir contemplar o quanto ele não pode alucinar, e por outro lado, mesmo trazendo o que é correto, quando eles trazem o que é correto dentro de um limite aceitável de empolgação. Porque eu imagino que para ler um documento não estruturado, mas é um CPF, cara, a imagem está estruturada. É muito fácil tu pegar aquilo ali hoje, reconhecer e passar. É muito tranquilo. É isso aí. Mas na hora que você quer que ele avalie, por exemplo, uma série de documentos trabalhistas de uma empresa para você validar qual é o potencial problema que isso vai estar que possa prejudicar o caixa para trazer no teu modelo de dados, os documentos não estão normatizados, né? São documentos escritos, então ele vai ter que você vai ter que conseguir criar esse guidance muito. Eu acho que ele ajuda muito, mas tem uma camada de preparo, de entendimento do que vai acontecer que não me parece que todo mundo está pronto para ela. Muita gente quer soltar e deixar e depois ver. E aí talvez aí você tenha uma distorção. Até enquanto os testes e o estudo que você está fazendo é controlado e interno, porque você consegue limitar o tipo de pessoa que vai acessar e o desafio que você está dando para o GenAI. Até então é mais simples. Ele pode ter a empolgação dele, né, a alucinação dele, mas você sabe que é controlado. O mais desafiador é você colocar isso numa camada de CRM, uma camada de UX que você está colocando ele à disposição para o público, né? Aqueles riscos que eu já comentei em outros podcasts com vocês, né? Então, assim, é muito arriscado você deixar ele interagindo com os seres humanos, que ele pode representar uma coisa que não é uma verdade do lado do comportamento da sua empresa, da cultura da sua empresa, né? Mas quando você faz um trabalho controlado, contido, com um propósito específico, né? Você consegue enxergar bem melhor, ele não tem aquela empolgação, né? Ele é muito mais contundente e ele te dá aquilo que você realmente quis, né? Então, é um pouco mais fácil controlar, bem contigo. João, quando a gente fala de mercado financeiro, né? Colocar GenAI para de fato rodar, mesmo não só em crédito, mas o que você enxerga que são as maiores barreiras? Assim, a parte, por exemplo, de compliance, a parte de cultura ou, eventualmente, a parte técnica? Porque a gente sabe que a gente está aqui, Febraban, a gente sabe que os bancos, olhando para investimento em tecnologia, eles estão bastante à frente, muitas vezes, de outras indústrias e tal, mas ainda tem mato alto. Uhum. O que você vê? Com certeza segurança, né? Cultura não é mais um desafio, todo mundo
precisa usar, a gente não tem como ficar atrás, né? Mas a segurança, tudo que é cyber, isso é o que mais, e principalmente para os bancos, é o que mais pega realmente para a gente, né? E além disso, a parte de infraestrutura, né? Por mais que os bancos tenham um capacity grande de ter um investimento em relação a isso, hoje em dia, dependendo do tipo de volume de informações que você está trazendo, ele realmente, você precisa de muito processamento. E não é barato, né? Porque hoje em dia a gente está falando, não está falando mais de centenas e milhares de variáveis de um modelo, a gente está falando de milhões de informações no modelo. Né, a gente não roda mais modelos básicos, né? A gente roda, né, todo o arcabouço de bibliotecas de machine learning, né, disponível. Então, a gente usa milhões de informações, né, processadas, né? E para isso você precisa de milhares de GPUs, né? Hoje, uma GPU, por mais que muita gente use, algumas pessoas até têm em casa, né, para fazer aqueles farmings de criptomoeda, etc., não é barato. Né? Então, por mais que um banco a gente tenha um capacity bom, ter mais de GPUs, centenas de GPUs não é normal. Tá, então assim, hoje empresas de alta tecnologia que trabalham com dados, exclusivamente com dados não estruturados, eles alugam, né? Empresas que têm aluguéis de GPUs e assim, usam milhares de GPUs, né? Então, uma empresa, as maiores empresas, assim, indústrias que a gente tem aqui no Brasil não tem centenas de GPUs, não tem. Quiçá milhares para poder processar esse volume enorme de dados não estruturados que a gente tem hoje. Mas você trouxe um ponto importante, né? Que ainda tem muito mato alto, né? Foi teu termo, para trabalhar com dados estruturados ou com birôs que estruturam dados para que se consuma. E talvez tenha, assim, aquele, né, como o Avinash gostava de falar, the gold, né, o grande diferencial de uma análise proprietária que você vai fazer num dado proprietário interno ou externo, que talvez não esteja estruturado porque ele foi capturado de forma... foi capturado em campo, ele tem mais valor mais rápido, então é melhor usar antes de estruturar. Talvez tenha um ouro. Com o que tu me falou agora, parece que usar, ou como, né, o próprio Google Maps, né, pegar ali para fazer uma avaliação de se o ambiente está progredindo ou deteriorando para poder melhorar isso no teu modelo de crédito. Me parece que tentar escolher melhor qual é o dado que vai te dar esta alavanca passa a ser quase que um fator crítico de ROI. Porque o estruturado ele não vai ser tão caro, porque ele é mais facilmente consumível e ele traz dentro dele já, né, a própria dicionarização desse dado já te ajuda a criar guidances para que não haja, reduza a chance de uma interpretação. Uma interpretação, né? Uhum. Por outro lado, você pode ter ali essa tua alavanca com o não estruturado. Tu entende que talvez parte da capacidade dos analistas que vão estar trabalhando na criação desses novos modelos é entender ou não digo entender, né, como uma bala de prata, mas seria conseguir criar as hipóteses de quais são os dados que vale a pena eu pagar mais caro, visto que não vai ter GPU sobrando, para trazer eles para o teu modelo, para que essa decisão específica tenha uma performance muito superior ao resto do mercado? Com certeza, com certeza. Muitos me falam que no mundo de crédito, quanto mais cabelo branco, melhor você é, né? Por mais que as novas gerações tenham muito mais acesso e muito mais aprendizado rápido com relação a tudo, né, a experiência diz muito, né? Então, no momento que você tem uma boa liderança com muita experiência, né, e repassando para os especialistas, cientistas, estatísticos, esse guidance é importantíssimo para você realmente pegar aquilo que realmente importa, né, e investir naquilo que realmente é interessante, né? Então, assim, aprendizados são bem focados para você poder gastar o mínimo possível e ter um maior retorno com relação aos insights de crédito que a gente tem, né? Então, assim, são coisas... Já tenho 20 anos de mercado, né? E eu vejo as pessoas que têm 30, 40, 50 anos de mercado em crédito, o quanto eles têm a contribuir, por mais que eles tenham vivido um momento de crédito muito anterior, o ciclo se repete, né? A diferença é a tecnologia. Então, você pegar aquilo que eles faziam no passado e colocar na tecnologia, hoje a gente nem está pronto.
Tem coisas que nem existem em dados estruturados do que eles faziam no passado, agora de forma massificada e com tecnologia, né? Então, assim, o conhecimento deles repassando vai fazer exatamente o que você falou. Você pega exatamente aqueles pontos, você vê que é necessário e gasta só naquilo. Você não precisa tentar fazer o que muitas empresas fazem, né? Coloca milhões de informações e precisa gastar e alugar GPUs infinitamente. Tu me trouxe um ponto, a gente... Quando foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, Fá? 2009. 2008, 2009. 2008, é. A gente trabalhava com gestão do conhecimento, né? E quando a gente estava em gestão do conhecimento, uma das coisas mais importantes era conseguir capturar aquele conhecimento que era de algumas poucas pessoas da companhia, mas que valia ouro para a companhia trabalhar, só que aquilo era um conhecimento tácito, era só dele. E a gente tinha e aquilo precisava virar explícito, precisava virar algo que virasse um processo para a companhia. Qual era o grande problema? Era que apesar do processo, se criava normalmente BPMs ou manuais de prática e tinha um trabalho de governança da pessoa que era difícil que isso escalar. Quando tu me trouxe agora esse recorte do mercado de crédito, me parece quase a tangibilização daquilo que há quase 20 anos atrás era um medo. Né? Porque quando esses profissionais se aposentarem, nós vamos perder esse mojo. Não, hoje tem que conseguir transformar esse conhecimento, essa visão que o tempo de janela criou em conhecimento tácito deles, em algo explícito que possa ser aproveitado por uma AI, porque ela vai fazer exatamente aquilo. Né? Então isso talvez tenha mais... Olha só. É isso mesmo. E aí que entra a cultura, né? Achar as pessoas certas. Porque hoje em dia o turnover, principalmente no mundo de dados, é enorme, né? Então você achar as pessoas certas para você lidar com esse conhecimento e repassar para manter a cultura da empresa a qual você está trabalhando, é importantíssimo, né? Porque senão você passa todo o conhecimento e a pessoa vai embora e leva com ela, né? Então, assim, culturalmente é importante você achar a pessoa certa para conseguir repassar todo esse conhecimento e aplicar. E aí, obviamente, na prática, né? Ô, Jun, eu fiquei curiosa, se tem algum experimento usando GenAI em cima de dados não estruturados que te surpreendeu positivamente, assim, que você falou, putz, eu vi isso, ou seja, vivenciou, que você discutiu com alguém, porque a gente sabe que você está em muitos eventos ali, e você fala, nossa, ali foi uma aplicação muito bem sucedida, ou até algo do que vale de aprendizado, assim, putz, testamos isso daqui, e no fim das contas a gente viu que não saiu conforme a nossa hipótese, mas, enfim, foi um bom aprendizado. Acho que tem uma aplicação que, eu acho que não é novidade para nenhum banco mais, né? E quanto mais a área é distante da tecnologia, mais dá certo, né? Por exemplo, a área jurídica. A área jurídica geralmente é muito humanas, zero tecnologia. E eles, inclusive, têm medo, né? De que as máquinas ou inteligência substituam o trabalho deles. E hoje não é uma verdade, né? A gente já é comprovado que só acelera o trabalho deles, mas é uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, você tem lá um departamento de área, né, jurídico-trabalhista, né? Quando você tem diversos tipos de processos, que você tem que passar por uma primeira instância, segunda instância e até uma possível derrota, né, com relação ao processo, no total, vamos supor, dá R$10 mil por causa, né? Se você conseguisse antecipar e entendesse qual decisão iria acontecer até o final, lá no comecinho, você vai no acordo com o cliente e fala assim, ó, R$3 mil a gente fecha, você economizaria 7 mil, por exemplo, né? Então, assim, você pegando todos os relatórios hoje jurídicos que vocês têm na mão dos juízes, né? Lembrando, os juízes, existem poucos e bem localizados por região. Então, cada região do Brasil tem juízes que têm vícios diferentes, né? E a escrita deles nos mesmos documentos são semelhantes, com viés de uma decisão. E o GenAI hoje, eles captam isso muito fácil, né? Então, assim, o juiz começou a escrever daquele jeito, assim, ó, você vai perder. Entendeu? Então, assim, ele consegue antecipar coisas que você realmente consegue fazer um acordo ou não. Às vezes você fica na dúvida, vai para a segunda instância, gasta um pouco mais, mas depois o juiz vai ter um relatório lá que o GenAI vai falar assim, putz, vai fundo que você vai ganhar. E aí você vai e ganha. E isso, você vê, não substituiu a vida do advogado, mas ajudou ele a tomar a decisão mais rápido. Daí você, obviamente, melhorar o ROI aí do banco. Posso fazer um call to action para um programa futuro que ainda não foi gravado?
Claro. Depois eu te lata. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu mandei eu acabei de ler o The Coming Wave. Eu acabei de ler e mandei uma mensagem pro João. Você já leu esse livro? Ainda não. Ainda não. Então, me comprometo a pedir para comprarem o livro e mandarem para você. Porque é exatamente este ponto que tu trouxe agora, do que não é para substituição de empregos, é para empoderar empregos. Mas o Soleimani, ele dá uma olhada do será? Ele traz uma visão que talvez seja o maior ponto de inflexão que a gente já teve na história. Então, acho que fica aqui, acho que o João trouxe uma ótima visão positivista. Vamos ler um livro mais apocalíptico. E daí a gente faz, que nem a gente fez com o Pedro, um papo sobre um livro. Legal. A gente fez sobre o Contracorrente, esse aqui, ó, para quem tá vendo. Né? A gente fez com o Pedro, que nesse caso é o autor. Volta aí no feed e não agora, acaba de ouvir esse. Depois você vai pro próximo. Mas daí a gente faz um também sobre o livro. Deixar aqui o Call to Action e a gente se... Posso deixar? Eu topo, eu tô esperando esse livro em casa. O Lucas tá ouvindo. Lucas, eu sei que você tá com o microfone no ouvido, então, por favor, manda por favor pro João o livro na casa dele pra gente poder gravar isso aqui. Bom, e um vai ter que mandar pro Uruguai. Então eu levo pro Uruguai, semana que vem eu levo um pra você. Vai lá. Bom, e, Jun, se você pudesse... A gente nunca não dá para falar de futuros muito distantes, né? Mas hoje, do que vocês estão vivendo, o que você vê que é a maior preocupação, ou para onde você acha que o mercado está olhando ou deve olhar, sabe? Quais seriam pontos que você entende que são importantes? É duro, né? Assim, falando em crédito em si, o que mais preocupa realmente é o fator macroeconômico, né? E aí esquece tecnologia. Preocupa muito o estado do Brasil, de uma forma geral, né? Porque não é só inflação, não é só juros que aumenta, é tudo. É um conjunto de situações que você não só leva a necessidade de mais financiamento, mas também ele aumenta muito a questão da inadimplência, né? Então, é um risco que você não sabe se você desacelera, porque toda decisão de bancos, eles acabam tendo uma tendência, né? Putz, o grandão lá começou a desacelerar. Aí o outro grande começa a desacelerar. Putz, vamos ver o que está acontecendo. E o mercado inteiro é impactado por incertezas que acontece de uma decisão de tarifas de um país lá fora, né? Então, são preocupações assim que não tem muito dinheiro aí para usar. São preocupações realmente de experiência e de controle de danos, né? Então, o que mais preocupa a gente hoje é o setor macroeconômico, né? Como que vem evoluindo, assim, independente dos setores, né? Seja agro, seja automobilístico, tá uma situação bem difícil. Que é o ponto que você falou, né? A tecnologia não vai resolver isso. Hoje não. A gente está num momento de variáveis diferentes, né? A gente está falando de uma instabilidade, não que a gente já tenha sido super estável em algum momento, mas interna, diferente de momentos anteriores, mas no macro, né, no global, a gente está vendo ainda mais instabilidades que o normal. A gente está, né, como eu estava lendo esses dias, até o meu sócio colocou de novo essa frase que eu acho muito boa: a gente sai de um momento de era de mudanças para uma mudança de era. É a percepção que se tem. E elas estão falando desde guerra até nova composição de mercado de trabalho. Hoje, né, a gente falou até agora para modelagem, a experiência vale muito para você poder utilizar a percepção, os outros itens para trazer para o teu modelo de crédito, para ele ficar mais assertivo. Ao mesmo tempo que a gente olha para a experiência, como é que neste novo cenário, que ele é inédito, de certa forma, não de inflação, né? Esse a gente já teve muito pior, mas no contexto global, ele é um cenário inédito, porque quando talvez as coisas não fossem tão equalizadas, a gente não tinha um mundo tão globalizado, a gente não tinha uma economia totalmente diferente, a gente tinha um nível de comunicação mais local, não tão irrestrita. Você está testando novos modelos de crédito? Como é que você faz para testar novos modelos? O mundo inteiro passa por isso, né? E eu acabei de voltar dos Estados Unidos em evento, e eles falam exatamente isso, né? Assim, tudo é inédito, mas com um perfil semelhante, né? Então você consegue, inclusive, traçar linhas de tendência de tudo, né? Inadimplência e tudo mais, com relação a todas as crises que já tiveram no mundo, né? E conseguir aprendizados com relação a isso, né? Então, por mais que os problemas sejam inéditos
a experiência, né, e eu tô falando de forma mundial, e aí, obviamente, localizado, cada país com seu problema específico, você consegue realmente se antecipar, né, e conseguir limitar, eu vou falar de crédito, né, mas controlar o crédito para aquele perfil que você sabe que são invencíveis, né, vamos dizer assim, né. Então, assim, você tem metodologias, obviamente, já modelos econômicos, modelos estatísticos, modelos de downturn, que é quando é um dos piores cenários que você tá prevendo, né? Sendo que os seus modelos você tenta tirar esses outliers do seu modelo, porque você tem a crença de que a gente vai viver de uma constante nos próximos anos, né? Só que você não sabe como vai vir um Covid, né? Você não sabe como vai vir uma coisa dessa. Então, esse é um cenário de downturn desses, você faz modelagem para ver o que você vai fazer, o que você faria numa situação dessas. Seja simular, por exemplo, quem são os clientes, aqueles imortais, que independente da situação eles continuam firmes e fortes, para você acreditar e continuar fazendo negócios. E também aqueles que você tem que sair naqueles momentos, né? Então, é para tudo isso, né? Não é só para crédito, para alocação de capital de um banco e tudo mais. Isso é importantíssimo ter essa visão. E o mundo inteiro faz isso já de forma com muita experiência, mas mais uma vez, né, sempre localizado, né? Quando eu vi, assim, nos Estados Unidos tem uma preocupação bem diferente que as nossas preocupações, que é bem diferente da China, diferente da Índia, né? Então, tá assim, é inédito, mas... É inédito, mas dá para olhar os movimentos do macro. Esperados, Entendi. A gente pode falar, então, que a psicociência da fundação estava certa. Um grande volume de pessoas a gente consegue prever. Tentar, né? Desculpa a referência extremamente geek para quem está só nos assistindo, mas leiam Fundação, vale a pena. Tem um ponto agora com isso que você falou, de um que eu fico pensando e eu queria saber se você acha isso também, Marcel. A gente está falando de coisas inéditas, mas nem tão inéditas, porque ainda são seres humanos, né? Passando por alguns processos e tal. Mas com essa... principalmente com a parte de inovação, e até não só inovação, mas com a pandemia, porque antes da pandemia a gente estava há muitos e muitos anos sem algo que fosse causar um impacto tão grande assim, né? Vocês enxergam hoje que as pessoas começaram a pensar mais nessas possibilidades, do tipo, se a gente tiver um efeito muito diferente da realidade atual? Porque eu tenho essa sensação de que até antes da pandemia as pessoas previam alguma coisa. A gente pode ter alguns outliers aqui, a gente pode de repente ter um efeito diferente que a gente não está prevendo e tal. E de repente parece que a gente está passando por uma onda de mudanças muito drásticas, assim. Desde a gente fala, a pandemia, e aí de repente a gente fala em GenAI, e aí de repente a gente fala nessa questão tarifária de presidentes de grandes economias ali. Ou seja, são coisas que elas não estariam naquelas hipóteses comuns que a gente levantaria. Vocês acham que isso, que dentro, talvez principalmente no mercado financeiro, já existe mais esse olhar antecipando que talvez a gente possa ter algo muito disruptivo, sabe? Ou ainda não? Eu não vou responder por todos os bancos, todas as instituições financeiras e todas as estratégias. O que eu falei sobre, por exemplo, o cenário de downturn, isso é feito sempre, né? Agora, que a gente trabalha esperando o pior... Não a gente trabalha esperando a continuidade do nosso mundo, né? Você está numa linha de tendência de queda, a gente trabalha com essa linha. Se a tendência é de melhora, a gente vai trabalhando com aquilo, mas você nunca espera que vai ter mais um Covid no meio do caminho. E eu acho que assim, ninguém faz isso, né? Senão você trabalha com uma coisa que você não sabe o que vai chegar. Talvez não seja uma doença, seja um avião. E às vezes cria tantos limites também que te impede de avançar. Isso, então tem uma parte de risco que você por experiência e minha opinião, a gente não vive pensando no pior. A gente vive pensando, né? E eu acho que toda empresa faz o orçamento no começo do ano pensando como vai terminar o final do ano. Em nenhum momento alguém fala que vai ter uma crise no meio do caminho, o que a gente faria em caso acontecesse, né? Tu trouxe uma coisa, Fabi, do tipo, parece que as coisas aceleraram, parece que agora, quando a gente olha para o passado, eu acho que a gente está passando por um ponto de inflexão histórico. Sim, creio isso. Mas ele não é agora, ele não é GenAI. Porque tem coisas que, quando a gente olha para trás na história,
Já aconteceu. Já aconteceu. E a gente, quando olha a história, a gente gosta de olhar espaços dilatados. Mas quando a gente olha o nosso presente, a gente gosta de ver o curto. Então, é muito interessante, pessoal, mas é que no Império Romano, as pessoas... Império Romano foram 1000 anos. Quando do Império Romano? Né? Uma super inflexão do ponto de vista sociocultural tecnológico, a gente pode ir para o renascentismo. Aí fala, o renascentismo é um momento histórico menor, sim, 230 anos. Né? Aí se a gente pensa que tudo que a gente está falando, a gente pode dar como, sei lá, o pontapé na bolha da bolha.com, e que o grande momento de inovação não é na bolha, a gente vai falar em 2007. Né? 2007 é o ano do lançamento do iPhone, lançamento do Waze, lançamento do Android, lançamento dos primeiros elementos que nos dão capacidade de cloud, da mudança do modelo de GPU da NVIDIA, tudo no mesmo ano. E tem muita coisa que vem de lá para cá maturando. Então a gente olha para o renascentismo e quer ver como uma coisa só, e é um movimento de transformação cultural de mais de 2 séculos. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente quer olhar para 20 anos atrás, 2 décadas, e falar, não, é que já aconteceu muita coisa mudando. Não, assim, talvez a gente ainda esteja naquela mudança que está ganhando aceleração por novos componentes eletrônicos, sim, de tecnologia real, física, componentes de algoritmo e codificação, e também culturais, de como nós vamos topar se relacionar com tudo isso. Acho que, dado tudo isso, é difícil de entender o próximo passo óbvio de daqui 2, 3 semanas. Mas traçando isso em grandes modelos, e por isso que eu fui trazer lá a psicociência da Fundação, que num grande movimento dá pra gente entender linhas de tendência. E talvez tenha que se pegar nas linhas de tendência. Quando a gente tá passando aquela coisa do gráfico, né? Você gostaria do futuro só sobe, mas na verdade sobe assim. Quando a gente tá no assim, que cai muito, sobe muito, a tribulação é forte. Mas na hora que a gente dá o zoom out, você percebe que não foi exatamente do jeito que a gente percebeu. E talvez tenha que entender que se está nesse momento. Que tem coisas que a gente tentar buscar modelar a certeza absoluta futura. E aí, eu sei que eu estou invadindo mais o terreno do Zoom, mas assim, seja em crédito, seja em tentar entender a hiperpersonalização para o cliente, para voltar um pouco para a minha praia, vai ser muito difícil. A gente vai ter que trabalhar com mais incerteza do que a gente gostaria. Mas talvez a gente tenha mais capacidade técnica de criar as linhas de tendência. E aí eu não sei se você tá comigo nessa visão, João. Então, tô contigo. Tô contigo nessa visão, mas é isso mesmo, né? Uma das coisas que eu faço, né, que é você estuda o portfólio de crédito, é realmente você olhar o todo, o macro, para você realmente conseguir antecipar melhor e prever tudo aquilo que pode acontecer. E olhando agora, né, desse evento que você está falando nos Estados Unidos, uma coisa que eu fiquei curiosa também, a gente sabe que o Brasil ele é referência de diversas coisas no mercado financeiro. Olhando para essa parte de crédito, assim, você comentou, as preocupações são diferentes lá. Onde a gente se destaca ou onde você enxerga nesse evento que você foi, coisas que, putz, a gente ainda vai chegar nesse momento que eles estão? O que a gente se destaca é nosso mundo de crédito mesmo é muito mais avançado, né? O Pix é uma coisa que é inimaginável em muitos lugares do mundo, e principalmente os mais avançados. O nosso cartão de crédito parcelar, um negócio que ninguém entende, né? Você vai tentar parcelar um negócio lá fora, o que é isso? Parcelar o quê? Não existe isso no cartão de crédito, a gente tem esse costume, mas é uma coisa muito inovadora para o mundo, né? Então, nossa fortaleza é isso, né? Financiamentos de longo prazo e tudo mais. Lá, geralmente, é imobiliária, né? Uma coisa maior, né? Então, a gente é muito forte nisso, né? E pensando, assim, onde a gente tem muito para crescer, é mais cultural, né? Eu não acho que a gente tem que almejar os problemas atuais dos países, vamos dizer, desenvolvidos, né? Na minha época a gente falava em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Eu não sei se hoje nos livros é assim que eles falam. Mas hoje nos países desenvolvidos eles têm problemas que talvez a gente não precise buscar, né? A questão do subprime, são coisas assim que é outra realidade, a gente não tem que ter uma preocupação com relação a isso, por exemplo. A gente tem, minha percepção de também
mais de década no mercado financeiro, quando a gente sai para eventos, aí eu vou pro lado dos eventos de vendors, né? Evento Microsoft, Salesforce e tudo mais. A minha percepção é que não é só no crédito, mas principalmente nos assuntos dos pequenos créditos, né? O 10 sem juros, um mercado rico, pessoas compram à vista, e que não tem tanta fraude, não tem que se preocupar tanto, né? Não evoluiu tecnicamente como o nosso. Daí tem o outro lado, que na verdade eles confiam mais um no outro, né? Tava com um amigo esses dias que migrou para a Alemanha. Quando eu fui visitar ele, esqueci de pagar o aluguel. Ele foi lá, fez um cheque e botou no correio. Botou na caixa de correio do hotel. Não, deixa o cheque com o zelador entrega, sabe, né? Do hotel não, do hall do prédio. Cara, um cheque jogado na caixa de correio que dá pra pegar com a mão no hall. Então, tem uma coisa também que a gente evoluiu muito do ponto de vista né, das facilidades técnicas, porque a gente precisa. É isso porque mesmo. a gente, e mesmo assim a gente continua fraudando, né? A gente vai inventando coisas novas. A gente não, tô falando da gente aqui na mesa fraudando. Mas como sociedade ainda se inventa coisas novas para reduzir atrito e melhorar a segurança. E aí vai lá e se coloca uma nova... O fraudador aprende uma coisa nova para fazer. Talvez a gente só evoluiu porque a gente não é um mercado que pode trabalhar com a confiança da É um povo muito criativo para fazer as coisas pro bem, mas principalmente pro mal. Então, realmente, a gente criou uma resiliência e tecnologias fortes para a gente poder ter esse mundo de crédito bem evoluído. Isso impulsiona também, né, muito, John, porque eu acho que são esses desafios constantes que também fazem a gente se antecipar, criar outras barreiras, criar mais segurança, além da regulamentação, claro. E tem um lado que a gente estava comentando, né, que a gente tem uma gravação com agora não mais diretor do Banco Central, onde a gente também entende que no Brasil o apoio e o incentivo do Banco Central nesses quesitos de inovação, de novas iniciativas, de quebrar barreiras que antes estavam mais cristalizadas, isso também impulsiona muito o mercado para frente, né? Vamos lá. A gente começou falando de dados não estruturados e acabou caindo nas ideias de modelagem. Mas deixa eu só voltar para o começo do programa para recapitular. Então, assim, tem-se muito ouro ainda antes da gente ir atrás de algo não estruturado para trazer para o jogo. Mas, obviamente, se ficar esperto, se ligar o seu radar ali com quem já está há mais tempo trabalhando neste processo, talvez se perceba algo que vale a pena. E isto é importante porque se você só trazer uma montanha de dados não estruturados, tu vai explodir o teu custo. E aí talvez o teu modelo pare de trazer algum retorno. Dito isso, né, me pareceu ali o guia básico. Para quem olhou e pensou, cara, eu acho que eu tenho algo. Falta alguma coisa para colocar no checklist de quem pode achar, né, ter tido um insight aqui de usar algum dado que não está no seu banco de dados para trazer para o modelo? Tem esse tipo de insight todos os dias e é um desafio de você realmente fazer isso acontecer, né? E muito provavelmente em todas as empresas, não necessariamente no mercado financeiro, eles têm esses insights e vão usar e é o que vai fazer as empresas se diferenciarem uma da outra, né? Às vezes é um diferencial que você fala, putz, por que ele está tão bem? Às vezes é um insight que ninguém pegou e eles pegaram antes. Na verdade, hoje em dia, todo mundo vai fazer igual. Todo mundo vai descobrir uma hora. Só que quem faz aquele tempo antes, pode ser 2 meses antes, faz toda a diferença na evolução do seu produto. Na evolução. Talvez não é the first takes all, né? Mas pega um bom pedaço. Pega. O mais importante hoje é ser mais rápido. E aí a inteligência generativa está aí para isso, né? Você ter insights mais rápidos, ter processamento mais rápido, descobrir mais rápido, né? Para tentar se distanciar um pouco mais, porque o mercado vai pegar rápido e vai copiar com muita maestria, né? Depois do mais importante é ser mais rápido, tem algo pra gente continuar aqui, Fabiana? Não. E a gente vai ter que encerrar, né? Infelizmente. John, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. João, valeu. E a gente vai gravar mais um, então. Vamos. Tô esperando. Vocês ficaram aqui? Dá 5 estrelinhas pra gente, por favor. Obrigado pra plateia, obrigado a todo mundo. Valeu!